Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 9 dessa terceira parte, Lei da Igualdade. O tema para este vídeo, desigualdades sociais. São duas perguntas que Allan Kardec apresenta aos espíritos e uma subpergunta sobre o assunto. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Lei da natureza é lei de Deus, não vamos nos esquecer. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta: não, é obra do homem e não de Deus. Questão 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Essa questão da desigualdade social ocorre no mundo material. Enquanto nós estivermos dependente das condições materiais da vida, nós ainda estaremos submetidos a essa desigualdade. Enquanto a personalidade e a pessoa encarnada, por exemplo, estiver em desacordo com os ditames da própria consciência, haverá desigualdade. Personalidade é a pessoa encarnada que tem aqui os valores do mundo material. E nós somos arrastados por uma série de apelos dos instintos, do egoísmo, do orgulho que derivam da animalidade que ainda existe na humanidade terrestre, onde ainda predomina o egoísmo e o orgulho. Haverá desigualdade social por causa da indiferença de uma pessoa em relação à outra, achando-se que não tem responsabilidade nenhuma, ou que é melhor do que o outro, e que tem a mais porque merece, nasceu porque é melhor. Essas bobagens que ainda circulam na Terra em nosso tempo. Mas certamente na época em que o livro foi publicado, 1857, não é? Essas questões estavam muito presentes. Questão de sangue puro, todas essas coisas, sangue azul até se falava, né? Hoje não se fala mais, mas aspectos que derivam desta posição ainda existem, disfarçados sobre muitos outros aspectos na vida social humana, onde uns são exageradamente ricos, enquanto outros faltam necessário. É claro que tem outras considerações a fazer nesta questão. Olha só, o Espírito responde: restará apenas a desigualdade do merecimento. As desigualdades sociais deixarão de existir quando o orgulho e o egoísmo não mais existirem. Mas restará a desigualdade do merecimento. A este respeito, nós podemos encontrar no livro Nosso Lar, é conhecido de todos, não é?
É um livro do espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1944. Olha que já faz tempo, não é? Então, no capítulo 22 desse livro, Nosso Lar, é o tema chamado de bônus hora. Ali fala desta questão da diferença do merecimento. Olha que interessante, porque certamente a vida espiritual no nosso lar, nesta colônia, nesta cidade, é muito mais avançada do que aqui na Terra, no plano material da Terra. Esta cidade fica no limite entre o umbral, que é onde predomina ainda a matéria, no plano espiritual, e os planos mais elevados, planos felizes. Então, esta cidade está organizada segundo os valores dos planos mais elevados. É uma cidade de transição, onde muitos vão reencarnar e outros vão avançar para planos mais elevados. Então, ali nesta cidade, existe uma organização muito elevada em relação ao que existe aqui na Terra. Então, veja que fala do bônus hora. André Luiz está ali falando com Dona Laura e esta conversa surge. Eu vou fazer uma breve leitura para que a gente compreenda esta questão do merecimento. Olha só. Que me diz do bônus hora? Pergunta André Luiz para Dona Laura. Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, não é? Funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Isto é André Luiz, né? Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Pergunta a Dona Laura ao André Luiz. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação.
Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos na Terra. Essa questão, aí prossegue a resposta, é muito interessante. Capítulo 22 do livro Nosso Lar, que fala deste assunto do merecimento, a desigualdade do merecimento. Às vezes, uma pessoa que não trabalha aqui na Terra, ou trabalha muito pouco, não assume responsabilidade por coisa alguma, mas por alguma razão muito especial, ganha um salário, digamos, um vencimento muito alto. E outro que trabalha muito, se esforça, faz hora extra, não ganha 1/10, 1/1000 do que aquele outro que não trabalha recebe. Nós vemos isso o tempo todo. Não é o que acontece no Nosso Lar, que é uma cidade muito mais elevada, o seu padrão de vida social muito mais elevado do que na Terra. Aqui na Terra vai se chegar naquele ponto também do merecimento pelo esforço que se faz, pelo empenho, através de boa vontade, ou seja, ainda por sacrifício, não é? Isso nós chegaremos com o tempo. Por enquanto, ainda não é possível. Nós estamos vendo na Terra grandes dificuldades na organização social do planeta a respeito da economia, porque ela é fundamentada no egoísmo e no orgulho, e que causam tantas desigualdades sociais. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Não é? Nós já comentamos sobre essa questão da evolução espiritual. Questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Tema tão comum hoje em dia, né? Com as comunicações de internet, hoje tão fácil, isso está muito ressaltado, muito evidente, né? Resposta. Merecem anátema. Ai deles,
serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Ninguém escapa da própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Ninguém poderá alegar, eu não sabia. Sabemos sim, porque segundo o nosso desenvolvimento intelectual, de inteligência, nós compreendemos o que deve ou não deve ser feito. Embora sejamos pouco evoluídos em moralidade, a nossa consciência nos acusa. Porque onde está escrita a lei de Deus, não tem como fugir. E quando nós, numa encarnação, praticamos muita injustiça, entramos em conflito com a consciência, que sabia qual era o certo, mas fez o errado por interesse de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ou sei lá o quê, a consciência vai cobrar. E para se libertar desse terrível estado de culpa no plano espiritual após a encarnação, é só mesmo iniciando um plano de expiação, de reparação, não é? E de resgate. Não tem como fugir. É a única maneira de nós aliviarmos as cobranças que permanecem na consciência. Ninguém escapa de si mesmo. Muitas vezes, nós demoramos muitas encarnações para enfrentar o problema, mas ele está lá. Fez coisas que não devia, de acordo com a consciência, ferimos, causamos danos, vamos ter que retornar e reparar aquilo ali. Enquanto não fizermos isso, estaremos com problemas guardados no subconsciente, gerando sempre matrizes que levam ao sofrimento. Enfim, no próximo vídeo, nós prosseguiremos, ainda no capítulo 9, Lei da Igualdade, agora com o tema Desigualdade das Riquezas. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.